Bom, pessoal, boa tarde. Voltamos, né, às apresentações do nosso curso e hoje nós vamos falar sobre perfil metabólico e risco cardiovascular. Quem vai apresentar é o Carlos Felipe Pimenta, que é nosso mestrando do programa de pós-graduação da Clínica Médica, e atual residente de cardiologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ. Saiu da sua tela de apresentação de novo, clica lá. Saiu de novo? Foi. Agora tá. Bom, vamos então? Vamos. Gente, boa tarde, boa noite já, né? Como apresentado pela Beth, eu sou aluno de mestrando lá do programa de pós-graduação da FRJ, no ProHeart mais especificamente. Hoje eu vou tentar ministrar essa aula sobre perfil metabólico e risco cardiovascular. A minha intenção é que seja uma atividade bem interativa, então, infelizmente, eu não estou podendo participar das outras aulas, que é um horário que eu tenho uma outra atividade, que é o ambulatório da residência. Mas eu acredito que as aulas anteriores estejam sendo bem interativas e eu queria seguir isso. Vocês podem ficar à vontade para interromper em qualquer momento da apresentação, não deixar passar alguma eventual dúvida. Pode colocar a mãozinha no chat, essas coisas que a gente para na hora e já tira a dúvida. A minha intenção é fazer uma aula mais prática possível, então eu trouxe uns slides breves de introdução e trouxe uns 3 casos clínicos para a gente discutir efetivamente como a gente vai usar essas ferramentas no dia a dia, que eu acho que o objetivo dessa aula é a gente realmente ver como a gente pode usar isso na prática, né? A gente lida muito com isso no dia a dia, a gente no ProHeart, a gente faz uma medicina preventiva, uma cardiologia preventiva lá no ProHeart. Então, a ideia é a gente levar para a nossa prática. Diagnosticamos hipertensão em um paciente, o que a gente tem que fazer? Calcular o risco cardiovascular dele para definir nossa meta terapêutica para hipertensão e para eventuais comorbidades que andam sempre juntas. Então, o objetivo da aula é basicamente esse. Então, a gente vai focar mais na parte prática do que especificamente na explanação de conteúdos e slides. Certo? Então, a gente vai começar falando sobre essa questão que as doenças cardiovasculares, né, são a principal causa de mortalidade no mundo e que tem origem na disfunção endotelial, na disfunção endotelial primeiramente, que gera aterosclerose, gera lesão subclínica, gera doença cardiovascular. Então, a gente tem, na base dessa pirâmide que vai culminar na doença cardiovascular, esse tripé formado por hipertensão, obesidade e perfil metabólico adverso, representado pela dislipidemia, pela diabetes e pela síndrome metabólica, que é uma maneira de a gente juntar tudo isso, né? E lembrar que a obesidade, ela municia essas duas questões. A obesidade, ela é um fator que vai piorar a hipertensão arterial sistêmica e vai piorar bastante o perfil metabólico adverso. Então, se a gente tem essas condições, a gente vai ter disfunção endotelial, que vai levar a lesões subclínicas e levando, com mais tempo, né, a doença cardiovascular propriamente dita. E é importante a gente sempre, nós que somos CRIs do Cuidarte, né, a gente sempre ter em mente, a gente tem que enfrentar esse problema de maneira holística, de maneira completa, não só com tratamento medicamentoso, mas de maneira até mais importante, com estímulo a intervenções no padrão de vida do paciente. Estimular a perda de peso, estimular a prática de atividade física, estimular a dieta saudável, estimular um equilíbrio biopsicossocial, que tudo isso tem um peso muito importante na doença. Então, não é só tratamento medicamentoso, é lembrar sempre, em primeiro lugar, do tratamento não medicamentoso. Então, como que a gente pode definir o risco cardiovascular? É uma maneira da gente procurar indivíduos que têm maior risco de doença cardiovascular, doença aterosclerótica mais especificamente. E a gente vai fazer isso através da determinação da presença desses fatores de risco clássicos que aumentam a probabilidade pré-teste do diagnóstico de doença cardiovascular. São aqueles que a gente já está cansado de saber, que eu citei no slide anterior, e alguns outros. Hipertensão, obesidade, epidemia, diabetes, sedentarismo, tabagismo e histórico familiar. E essa determinação do risco cardiovascular vai nortear as estratégias de prevenção primária e prevenção secundária. Prevenção primária é quando o paciente não tem evento, a gente quer prevenir que ele não tenha evento cardiovascular, doença propriamente dita. E secundária, quando ele já teve, a gente quer prevenir que ele tenha um novo evento.
Então, a gente calcular o risco cardiovascular é uma maneira de a gente nortear essas estratégias. E a gente faz isso através de cálculos que levam em conta esses fatores de risco. E aí, a recomendação da Diretriz Brasileira de Prevenção Cardiovascular, de lipidemia, hipercolesterolemia, é a gente utilizar esse score de risco global, que tem como pano de fundo o estudo de Framingham, o famoso Framingham, que vai estimar os eventos coronarianos, cerebrovasculares, a doença arterial periférica, a doença neurovascular, em 10 anos. E vai dividir os pacientes em 4 espectros de risco. Os pacientes de risco baixo, que tem um score de risco global, que é essa sigla RG, menor que 5%. Os pacientes de risco intermediário, que vão ter um score de risco global entre 5 a 20 em homens e 5 a 10 em mulheres, que são os pacientes com diabetes sem doença arterial subclínica ou estratificadores de risco. Os pacientes de risco alto vão ter esse score de risco global maior que 20 em homens e maior que 10 em mulheres, e vão apresentar aterosclerose subclínica, ou aneurisma de aorta abdominal, ou doença renal crônica, ou um LDL muito elevado. Os pacientes de risco muito alto, basicamente, são pacientes que já tiveram um evento prévio ou têm aterosclerose significativa, com maior de 50% de obstrução. Só para a gente expor o que é esse DASC, né? Essa doença aterosclerótica subclínica. É a presença de um ultrassom de carótidas com uma placa carotídea com uma íntima maior que 1,5 milímetros, o índice tornozelo-braquial abaixo de 0,9, que é uma coisa que a gente utiliza, que é o mais interessante do ITB, né, do índice tornozelo-braquial, que ele é um índice clínico, eminentemente clínico, que a gente consegue determinar só no consultório. A gente faz isso no dia a dia lá do ambulatório. Diferentemente dos outros, que são métodos complementares, que requer a realização de um exame complementar, o índice tornozelo-braquial é um parâmetro clínico que prediz doença arterial periférica e prediz um risco cardiovascular mais elevado. E os estratificadores de risco são esses aqui, como idade elevada, história de doença arterial precoce, presença de síndrome metabólica, presença de hipertensão arterial, presença de retinopatia diabética, microalbuminúria, função renal prejudicada com uma Só taxa consegui depois que a Beth mandou o link. de filtração glomerular menor que 60. Então, são esses os estratificadores de risco. Aí é importante a gente notar aqui, por que pacientes... A gente tem uma máxima, né, que a gente vai utilizar... Eu vou mostrar a ferramenta, o site, tudo, mas, assim, em algumas dicas dos casos clínicos, já fazem a gente pensar logo e já estratificar o paciente como sendo de risco alto. A gente sabe que todo paciente diabético e hipertenso, quando tem as duas comorbidades em conjunto, já é considerado de risco alto. E é nessa situação aqui. Paciente que tem diabetes e tem a hipertensão funcionando como um estratificador de risco. Então, automaticamente, o paciente que é diabético e hipertenso é considerado de risco cardiovascular alto. Os próximos slides são só algumas considerações sobre obesidade, diabetes e epidemia, que são temas da minha tese de mestrado, que é um braço do Cuidarte, né? Então, eu vou trazer algumas considerações rápidas sobre isso. A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, está muito prevalente atualmente, que vem aumentando sua prevalência, que ela tem uma associação muito forte com hipertensão e principalmente com diabetes e dislipidemia. Que existe e que a obesidade não é uma doença linear, não é uma doença igual para todo mundo. Tem aquele conceito de doença de obesidade metabolicamente saudável, que é algo que a gente também está estudando no Cuidarte. E o que determina se se a obesidade é mais saudável ou menos saudável é a maneira como o organismo metaboliza esses lipídios. Está indo para um lado da obesidade metabolicamente não saudável, que tem um acúmulo de obesidade visceral, um acúmulo de obesidade de gordura visceral, né? Um acúmulo de gordura ectópica, gordura no fígado, gordura nos músculos, gordura no pâncreas, que vai estar associada a outras doenças, como dislipidemia, hipertensão, alteração da função hepática, levando à esteatose hepática, ou NASH, cirrose por NASH. Então, se o nosso organismo metaboliza o excesso de energia, né, o excesso de gordura para esse lado,
depositando gordura em local ectópico, a gente vai chegar na obesidade metabolicamente não saudável. Por outro lado, se a gente tem uma baixa prevalência, uma baixa quantidade de gordura visceral ou ectópica, a gente tem adipócitos pequenos, a gente tem a função do fígado normal, se não tem associação com hipertensão arterial, com alteração do perfil lipídico, a gente vai ter o que a gente chama de obesidade metabolicamente saudável, que é basicamente, em outras palavras, dizendo de outra forma, é a ocorrência de síndrome metabólica ou não. O paciente que tem síndrome metabólica tem o que a gente chama de obesidade metabolicamente não saudável. Sobre diabetes, é o conjunto de patologias caracterizadas por hiperglicemia resultante de comprometimento na secreção ou na ação biológica da insulina nos tecidos alvos. A gente sabe que o estado de hiperglicemia crônica é um importante acelerador de aterogênese, então gera danos teciduais que aumentam muito a doença cardiovascular, doença coronariana, cerebrovascular e vascular periférica. E a gente vive, como eu relatei anteriormente, uma epidemia mundial de obesidade e diabetes. Isso é causado pela alteração no padrão econômico e de vida do ser humano atualmente. Desde a pré-história, né, quando a gente evoluiu de seres nômades para seres que têm residência, né, que fixam residência. Então, isso mudou todo a maneira como o ser humano metaboliza o excesso de energia, e também a gente está atualmente muito ligado em trabalho, com uma vida de muito estresse, relacionando, inclusive, hábitos alimentares com o estresse. Então, a gente vem enfrentando esse problema, essa epidemia mundial de obesidade e diabetes, que caminham muito, muito juntos. Algumas coisas em relação a diabetes e risco cardiovascular. É muito importante ter em mente que a disfunção endotelial e as alterações fenotípicas nos lipídios, no metabolismo de lipídios, que geram a aterogênese acelerada, elas precedem o estado de hiperglicemia, ou seja, precedem o diagnóstico propriamente dito do diabetes. Porque o diabetes, os métodos que nós temos para o diagnóstico é método que é pautado na hiperglicemia. Tanto a glicemia de jejum, tanto a hemoglobina glicada, ou a glicemia ao acaso muito alta, todas elas estão relacionadas à hiperglicemia, mas essas alterações são todas prévias ao diagnóstico, prévias ao estado de hiperglicemia. Então, o tempo de diagnóstico de diabetes é um fator relevante também para a estratificação de risco. A gente espera que o paciente que tem muito tempo de diagnóstico vai ter mais chance de ter evento cardiovascular e, portanto, de ter doença, de ter um risco cardiovascular mais alto. E aí, alguns dados epidemiológicos, pelo menos 68% de diabéticos com 65 anos ou mais morrem de doença cardíaca, uma porcentagem muito alta. Doença cardíaca tem maior prevalência da doença arterial coronariana, mas existe também uma relação muito importante do diabetes com insuficiência cardíaca congestiva. Atualmente também está sendo entendido dessa forma, como tem uma separação, né, do risco aterosclerótico, que é o que mais se relaciona a esse conceito de risco cardiovascular, que é especificamente o que a gente está discutindo na aula de hoje, mas também tem uma relação forte do diabetes com insuficiência cardíaca congestiva, via alterações de relaxamento cardíaco que vão culminar na insuficiência congestiva, e não necessariamente através de insuficiência cardíaca congestiva de origem isquêmica. Mesmo excluindo os casos de insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica, ainda existe uma prevalência maior dessa patologia nos pacientes diabéticos. Então, o diabetes gera alterações para além da doença aterosclerótica no coração. É considerado um fator de risco cardiovascular independente e eleva em cerca de 2 a 4% a probabilidade de manifestação de doença aterosclerótica, de doença arterial coronariana, propriamente dita. Em pacientes, aí só um refinamento, em pacientes que são considerados de risco intermediário, naqueles 4 quadrinhos que eu trouxe inicialmente, tem uma orientação atualmente da gente conjugar o score de risco clínico com o score de cálcio coronariano, que é um método complementar. A gente faz uma angiotomografia de artérias coronárias e calcula esse score de cálcio coronariano. E aí a gente consegue mudar a estratificação dos pacientes de risco intermediário.
para saber se eles de fato mantêm-se como risco intermediário ou vão ser elevados para o risco alto. Se ele tiver um score de cálcio diferente de zero, ele já é considerado de risco alto e isso muda as metas de tratamento. Sobre as dislipidemias. Esse termo, dislipidemias, é um termo usado para expressar as alterações de metabolismo e concentração dos lipídios circulantes e é a comorbidade mais associada à obesidade, inclusive à frente da hipertensão arterial e do diabetes. O que acontece quando a gente tem dislipidemia associada à obesidade? A gente vai ter superprodução de VLDL pelo fígado, uma diminuição da lipose de triglicerídeos, vai ter um fluxo maior de ácidos graxos livres nos adipócitos e formação de pequenas partículas densas de LDL. E quanto mais denso o LDL, quanto mais rico em triglicerídeos, mais vai ser o poder aterogênico dele. Então, são essas alterações que vão tornar o paciente obeso mais predisposto à doença arterial coronariana e outras doenças relacionadas à aterosclerose. Importante aqui destacar que o parâmetro laboratorial que melhor se correlaciona com o aumento de IMC é a hipertrigliceridemia. Essas coisas andam juntas. Se o paciente tem cada vez tem níveis mais altos de IMC, vai ter níveis mais altos de triglicerídeos. E a LDL é considerado um fator de risco mais relevante modificável para a DAC. E a gente atualmente tem uma vertente para a gente persistir, né, procurar níveis cada vez mais baixos de LDL, porque quanto mais baixo de LDL, menor o número de desfechos cardiovasculares. Então, a gente tem que perseguir níveis bem baixos de LDL. E aí as metas terapêuticas de LDL ou do colesterol não HDL, elas são determinadas de acordo com o perfil de risco cardiovascular do paciente. Se o paciente é considerado de muito alto risco, ou seja, aqueles pacientes já tiveram um evento ou têm doença aterosclerótica significativa, a gente vai ter uma meta de LDL para eles menor que 50. A gente vai usar o arsenal terapêutico para persistir essa meta. Se ele é virgem de tratamento, eu quero reduzir pelo menos 50% do LDL e chegar também a uma meta menor que 50. E quando a gente utiliza essa meta de colesterol não HDL, os pacientes que têm hipertrigliceridemia, a gente tem uma dificuldade técnica de calcular o LDL. Então, para esses, a gente não usa o LDL. A gente usa sempre o não HDL, porque não tem como calcular. E aí, para facilitar a gente decorar, é só lembrar que são sempre 30 unidades a mais que o LDL. Então, a gente pode guardar só 50, 70, 100, 130 e sempre somar 30 unidades para saber a meta do não HDL. Até que alguém tenha uma pergunta, gente? Quer interromper por alguma coisa? Eu parei de olhar o chat, eu olhei aqui, não tem uma mãozinha não. Se alguém quiser perguntar alguma coisa agora, Eu tenho uma pergunta, por favor. pode. É o João. No geral, quando a gente vai fazer essas intervenções buscando abaixar os níveis de LDL nesses pacientes com os hipolipemiantes, as drogas hipolipemiantes, a gente observa uma redução também do HDL? Como é que a gente lida com isso? Se o paciente tiver. Não reduz o HDL, pelo contrário, até aumenta. Mas não é um aumento muito expressivo no paciente de lipidemia, não. E não é o que a gente vai levar em conta para a meta de tratamento. Mas não abaixa, não, pelo contrário. O HDL tende até a Ah, aumentar um tá. pouco. Ah, tá. Não existe esse risco, então, né? Do paciente estar quase ali na meta, eu querer aumentar o hipolipemiante, correr o risco de abaixar o HDL. Conheço, nunca vi isso na prática clínica, não. Tá, obrigado. Acaba que o efeito maior é no LDL. Tem um efeito também nos triglicerídeos, mas não é algo que a gente persegue, inclusive. Mas também quando tem hipercolesterolemia mista, tende a diminuir tanto o LDL quanto o triglicerídeos. Tá bom, obrigado. Então só fechando isso aqui, a gente vai determinar a meta de quão intensivo a gente vai ser em diminuir o LDL de acordo com o perfil de risco cardiovascular, perseguindo ou um LDL menor que esses parâmetros ou um não HDL se o paciente for portador de hipercolesterolemia mista, tiver hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. A hipertrigliceridemia, a gente sabe que os triacilgliceróis ou triglicerídeos, eles se acumulam pouco
nas paredes arteriais, então eles não têm muita influência no triglicerídeos. Acaba que o paciente leigo leva muito isso, fala até mais do triglicerídeos do que de colesterol. Não sei muito bem por isso, mas eu percebo isso na prática. Que às vezes eles têm até mais medo dos triglicerídeos do que colesterol. Não sei se é algo mais antigo, mas me perguntam muito sobre isso. Mas a nossa maior preocupação em relação aos triglicerídeos é em relação às doenças do trato gastrointestinal, como pancreatite aguda ou crônica. Inclusive, a gente institui tratamento para prevenir isso, porque eles não se relacionam diretamente com a aterosclerose, com a aterogênese. Acaba que caminha junto, porque o paciente que tem hipertrigliceridemia tende a ter um colesterol HDL mais baixo, tende a ter partículas de LDL pequenas e densas que são mais aterogênicas, tende a ter resistência insulínica, tende a ter aumento da coagulabilidade e hiperviscosidade sanguínea, são todos fatores que predispõem à aterosclerose. Mas acaba que isso é de uma maneira indireta. A gente percebe isso porque hipertriglicidemia está relacionada com obesidade, e a obesidade está relacionada à alteração, à disfunção na maneira com que o corpo metaboliza colesterol e os lipídios. E a droga que a gente usa para tratar hipertrigliceridemia são os fibratos. A principal são os fibratos. A gente usa muito, na minha prática pelo menos, que eu mais vejo é o ciprofibrato. E aí eu vou partir para os casos. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Alguma outra pergunta? O chat está Beleza. quietinho. Oi? O chat está quietinho. Então, esse primeiro Acho que caso pode clínico ir. é um paciente de 40 anos, de sexo masculino, descendente de libaneses, médico casado, que, preocupado por conta da história familiar, começou a atividade física, pratica 3 treinos de corrida por semana e tem uma alimentação saudável. De história familiar, ele tem um pai falecido por mal súbito, que a gente interroga se sofreu em AM ou não aos 46 anos, e um tio paterno que fez uma cirurgia de revascularização aos 49 anos. Além disso, ele tem um filho de 15 anos que tem um colesterol total de 265. O paciente está em uso atual de atorvastatina meio irregular, uma torva de 10 mg dia, mas ele não usa muito porque ele tá nessa pegada de treino de corrida e acha que piora a performance dele. Ele não tem alteração relevante ao exame físico, não tem xantoma, tem esses parâmetros sinais vitais, uma PA de 124 por 85, uma frequência cardíaca de 72, não é obeso, tem um leve sobrepeso, um IMC de 26, e traz esses parâmetros laboratoriais. Uma glicemia de jejum de 92, uma glicada de 5,4, um LDL de 298, um pouquinho maior que o do filho dele, um não HDL de 330, um HDL de 62 e triacilgliceróis de 175. Eu queria que alguém comentasse o quadro clínico, o caso clínico, e dissesse o que chama a atenção desse caso clínico. O que, assim, salta aos olhos. Tem mais de uma coisa. Eu posso comentar. É, Pode, não, na, vai lá. na identificação, acho que já chama atenção o fato dele ser médico, né? Para a gente pensar numa profissão com altos níveis de estresse, uma jornada de trabalho pesada, enfim, isso é algo relevante. É muito interessante que ele começou a fazer atividade física e tem uma alimentação saudável, é algo que a gente deve reforçar sempre na nossa prática clínica. Ele tem um pai falecido por IAM aos 46 anos. Daí a gente se lembra que a gente precisa se recordar que ele tem um parente de primeiro grau que passou por um evento cardiovascular maior, no caso é um homem, antes dos 55 anos. Então ele já tem um Bom, histórico familiar para doença cardiovascular precoce. tá. Ele tem um tio paterno vivo revascularizado aos 49, tem 3 filhos, e o mais velho tem um colesterol de 265. Ele está em uso de atorvastatina, de 10 miligramas dia. Acho muito legal também que você trouxe. Oi, fala. E o tio paterno também chama atenção, né? 49 anos Sim, também DAC precoce. sim, Apesar de sim. ser um parente um pouco mais distante, também tem esse. Antes dos 55 anos, para homem e 65 para mulher. Achei legal também você trazer a adesão terapêutica, porque de pouco ou nada adianta a gente prescrever uma medicação para o paciente se ele não conseguir aderir a essa medicação. E aí a gente precisa, sem julgamento, acessar essa adesão terapêutica e entender o motivo pelo qual ele
não consegue aderir. Enfim, no exame físico, ele tem uma PA boa, tá eucárdico, ele tá ali no sobrepeso com IMC de 26,1, tá um pouquinho acima, e o que chama atenção nos exames complementares definitivamente é o LDL dele, que tá bem alto. É assim, mas uma coisa que chama atenção também é algo que incomoda um pouco, é que ele não é um cara super obeso, não é um cara nem obeso, na Uhum, verdade, um cara que tem um IMC de 26, então ele tem um leve sobrepeso, é. e mesmo os exames complementares dele são um pouco discordantes, ele não tem um diabetes tão pronunciado assim. Tem uma Uhum, glicada de 5,4, glicerídeos que não são tão altos e um LDL lá nas alturas. sim. Isso é E essa história aí do filho de 15 anos já tem um É. colesterol de 60, exatamente, né? quase maior que o dele. Então, juntando Quase tudo isso, Não, juntando. e esse MC aí também, Carlos, né? Pode estar falseando uma análise de sobrepeso, né? Se ele tiver uma massa muscular maior, Óbvio, então ainda tem isso. É. é sempre bom lembrar que o IMC é o método que a gente tem, mas ele tem limitações, né? Então, o paciente que é muito, muito malhado pode ter um IMC mais alto e não necessariamente ser obeso. Mas, enfim, juntando tudo isso, o que chama atenção é que é um cara que tem história de DAC precoce na família, não é obeso e tem colesterol muito alto, inclusive tem um filho com colesterol muito alto. E faz a gente pensar na hipercolesterolemia familiar. Enrola a língua e a partir de agora vai chamar de hipercol, para não enrolar de novo. Que é uma doença genética, doença de fundo genético, alterações de genes que levam a uma alteração que levam a alteração no metabolismo de colesterol. A doença pode se manifestar de uma forma homozigota, que tem uma prevalência bem mais baixa e a mais grave, tem uma prevalência de 1 a cada 1 milhão de indivíduos, vai ter marcadamente uma história familiar de DAC muito precoce, menor que 30 anos, os pacientes tendem a apresentar xantomas e tendem a ter um LDL muito alto, LDL acima de 500. E tem os heterozigotos, que é bem mais prevalente, bem mais frequente, uma prevalência de um caso a cada 300 a 500 familiares, que é uma prevalência alta. Por isso que eu trouxe isso, eu fiquei na dúvida se traria ou não, porque acaba entrando numa coisa muito específica, mas é algo que a gente tem que estar em mente, porque é uma prevalência relevante. Se a gente juntar o nosso ano da faculdade, um paciente era portador de hipercolesterolemia familiar. Juntando 2 períodos, né, vai dar mais ou menos isso, 300 alunos. Então, alguém por ali vai ser portador de hipercol familiar. Então, geralmente vai ter uma história familiar de DAC precoce, mas não tão precoce assim, então com homens menor que 55 e mulheres menor que 65, que foi o que teve no caso em questão, e vai ter um LDL geralmente maior que 190, chegando a chegar até em torno de quase 190. E, geralmente, os pacientes não apresentam xantomas. Aí eu trouxe uma imagem aqui, só para ilustrar os xantomas para quem nunca viu. E são esses cúmulos de lipídios que ficam na pele. E vão ter uma correlação com esse soro aí, que é quase que lipídio puro. Então, foi só para mostrar mesmo. Então, a gente tem que pensar no paciente com hipercol familiar como sendo sempre de alto risco ou muito alto risco cardiovascular. Então, para ele, a gente vai ser muito intensivo no tratamento e vai procurar uma meta de colesterol menor que 70. Então, Carlos, só um instantinho. Tem uma pergunta aqui da Thaís no chat, voltando lá ao IMC. Né? Ela botou essa é a minha eterna dúvida, porque ainda se usa IMC em larga escala, se tem essa questão massa gorda versus massa magra. cara, eu acho que a gente ainda utiliza porque, apesar de ter limitações e ter problemas, é um método muito, muito acessível. A gente só precisa de uma balança e de uma maneira de medir o paciente. Talvez nem precisa ter a maneira de medir o paciente, porque se ele souber a altura dele, centímetros mudam muito pouco o cálculo. E acaba que muito estudo é feito baseado em IMC. Então, apesar de todas as limitações, ainda é o melhor parâmetro. A gente segue buscando aí coisas melhores. Acho que é mais ou menos isso. Se você quiser complementar, Beth, Thaísa. Eu acho que é Não, exatamente isso, né? É uma questão da gente ter muito fácil acesso. Em qualquer lugar você pode fazer
um peso e altura, né? Isso você pensa em atenção primária, em qualquer lugar do país, você faz isso. Te dá uma ideia estimada, não resta dúvida, mas claro que o mundo ideal é a bioimpedância para a gente fazer a composição corporal. Mas a bioimpedância, para você ter ideia, dentro do HU, a gente tem bioimpedância porque a gente tem por um projeto de pesquisa, mas no ambulatório normal do HU, a gente não tem como fazer bioimpedância, né? Então, o hospital terciário no Rio de Janeiro, hospital universitário, e não tem essa facilidade toda. Então, acho que realmente o IMC é aquela coisa muito simples, né? Muito fácil que qualquer um pode avaliar, né? Então, ele acaba ainda sendo muito utilizado e acho que ainda vai ser muito utilizado durante muito tempo. A própria Thaís está dizendo, ela trabalha no SUS e nunca viu um aparelho de bioimpedância lá. E a ponderação nesse caso em relação ao MC, primeiro porque foi um MC limítrofe, né? Foi de 26 e é um paciente atleta. E, na verdade, o que a gente mais observa na obesidade é a sarcopenia, né? Então, se pudesse ter essa avaliação complementar, aí seria ainda melhor, né? É Em todos interessante. os casos. Basicamente, não é o ideal, mas é o que a gente tem. A nossa realidade de hospital terciário, como a Beth falou, a gente não tem muita disponibilidade, acaba que a gente trabalha com o que pode, né? Então, voltando lá, eu trouxe esse quadro de novo para a gente relembrar que esse paciente, como é considerado de alto ou muito alto, esse paciente acaba ficando mais como alto risco cardiovascular, porque ele nunca teve evento, não tem diabetes também, então a gente pode considerar ele como um paciente de alto risco cardiovascular. Então, a meta para ele vai ser uma meta de colesterol em torno de 70. E aí, para isso, como a gente quer fazer uma redução importante, né, uma redução de mais que 50%, a gente tem que utilizar as estatinas de alta potência. São basicamente a torvastatina e a rosuvastatina, ou associação de Simva com ezetimiba. A gente acaba utilizando muito pouco. Geralmente, quando a gente vai associar ezetimiba, a gente já está usando a torva e rosuva. E na nossa prática lá no HU, a gente tende a utilizar mais a torva por uma disponibilidade maior. Infelizmente, nem a torva nem a rosuva, ou seja, nenhuma das estatinas de alta potência estão na farmácia popular. A gente só tem a simvastatina e às vezes é o que a gente tem, é o que a gente usa mesmo. Mas lá na HU, pela farmácia do CCS, a gente consegue fazer a torvastatina num preço muito bom, a menos de R$ 20 um mês, na dose ali de 40 miligramas que a gente mais usa. Então, a gente acaba utilizando muito a torva. Na minha residência de cardiologia, a gente lá usam mais rosuva do que a torva. Acho que tem esse viés de cardiologista preferir usar rosuva, e lá no nosso local a gente usa muito a torva por isso. Então, para esse paciente, a gente vai preferir a torva ou rosuva para ver se a gente consegue chegar nessa meta de reduzir o LDL colesterol em 50% e chegar na meta de 70%. Acho que teve uma outra pergunta aqui, Beth. Foi só a Thais agradecendo. João, quer falar? Tem uma dúvida rapidinho. No caso, quando a gente estratificou esse paciente, ele ficou com risco alto. E aí, eu não sei se ele tem uma condição peculiar também, porque ele tem o hipercol familiar. Mas a pergunta haveria indicação de inicialmente se fazer uma intervenção não farmacológica e ver se a gente consegue obter algum controle para posteriormente entrar com a intervenção farmacológica, ou é mandatório começar a intervenção farmacológica nesse contexto? Um paciente com risco cardiovascular tão alto, e esse risco, nesse caso, é predito pela presença do hipercol familiar, a gente tem que começar os dois juntos. E ele já Ah, faz, tá. né? Ele tem Sim, hábitos de vida saudáveis, ele tem uma dieta boa, ele já corre. Então, assim, se ele não fizesse, lógico, tem que estimular a fazer a atividade física e uma alimentação saudável, mas a gente não poderia não começar tratamento medicamentoso nesse momento, pelo risco dele. entendi. Beth, quer Obrigado. falar? Que, na verdade, esse paciente com hipercol familiar, é claro que é fundamental a intervenção não farmacológica, mas dificilmente você chega às Vai. metas que você quer só com a intervenção não farmacológica, né? São doentes que você quase que obrigatoriamente tem que fazer uso de Provavelmente, medicação. a gente não vai conseguir chegar na meta só com estatina. Provavelmente ele vai ter que usar uma estatina de alta potência, a torva e rosuva, mais ezetimiba. Talvez Sim, com mais coisa certeza. até. É. E se não Esse fosse pela doente hiper... não. Fala, desculpa, João. Desculpa, não, desculpa, eu pode falar. Não, não, ia dizer exatamente isso. Esses doentes,
eles precisam além da intervenção não farmacológica, eles precisam de estatina de alta potência e a grande maioria das vezes associando ezetimibe. E mesmo assim, às vezes, a gente ainda não consegue chegar lá, né? Caramba, e se não fosse pela hipercol familiar e fosse por uma síndrome metabólica, você, com esses níveis de LDL, você acha que também haveria necessidade de entrar com intervenção farmacológica de cara, ou a gente poderia primeiro tentar a intervenção não farmacológica de forma isolada? Vamos supor que ele tivesse um colesterol ali de 160. Não é diabético, nunca teve evento. Me incomoda um pouco a idade dele e a história de DAC precoce. Mas aí fica um pouco mais confortável de você estimular mais a medidas não farmacológicas, né? Mas ainda assim, pela história de DAC precoce, me incomodaria não iniciar a estatina. Mas ele não é Entendi. Principalmente se diabético. fosse um doente que nunca fez nenhuma mudança de estilo de vida. Aí você poderia até tentar ali 3 meses de uma mudança de estilo de vida, ver se ele mudou mesmo. E tem o outro lado, né, Carlos? Tem aquele doente que você vê, por exemplo, obeso mórbido. Você vê que ele não é que ele não queira, ele não vai conseguir, num tempo curto, né, mudar o estilo de vida. Ele não consegue fazer atividade física porque pelo excesso de peso. Perder peso nesses pacientes é muito lento, é muito complicado, né? Então, o paciente extremo, né, lá o obeso mórbido, que você obviamente vai estimular dele mudar o estilo de vida, mas sabe que isso vai ser uma coisa muito lenta, que vai precisar de toda uma supervisão para ele chegar a algum objetivo. Eu, particularmente, entro com tratamento farmacológico de cara e estimulando não farmacológico, até explicando para o Sim, doente que, se ele não mudar o estilo de vida, esse comprimidinho que ele está tomando à noite vai virar mais um e vai virar uma série de outras complicações, entendi. né? E a Mas, última. Ah, entendi. não, mas é isso, o doente extremo ou o doente com doença familiar, esse não tem jeito, esse você tem que associar o tratamento farmacológico. Esse outro doente que o Carlos deu o exemplo, você pode dar ali uns 3 a 4 meses para ele, ver se ele efetivamente iniciou as intervenções para esperar. Mas, se fosse com níveis mais altos ainda de LDL, esse nosso tinha quanto mesmo de LDL? Quase 300, né? Aí não tem jogo, né? Aí tem que começar. 298. E a última. 298, maluco. Tá, e a Com última qualquer um dúvida. você começa, né? Tá, a última dúvida nessa linha. As intervenções não farmacológicas para controle da lipemia também são tão efetivas como são para níveis pressóricos, glicemia, ou não? Acho que se levar à perda de peso tem um efeito, mas a gente não tem aquela quantificação, eu pelo menos desconheço, não lembro agora. Em números, que a gente tem uma estimativa em milímetros de mercúrio pela perda de peso. Entendi. A gente sabe que tem um impacto, mas eu não conheço essa questão numérica, percentual da queda de valores de colesterol. Tá ótimo, obrigado. Sabe um trabalho que a gente fez há muitos anos atrás, logo no iníciozinho do ProHeart, que foi um ensaio clínico com orlistat, xenical. E aí um grupo era orientado pela nutricionista, na verdade, todo mundo, falei errado, todo mundo era acompanhado pela nutricionista, né, com orientações bem parecidas, e um grupo, metade dessas pessoas fazia o uso do orlistat. E aí o que a gente viu é que o orlistat ele foi mais eficaz para melhorar o perfil lipídico dos doentes do que para melhorar a pressão. A própria perda de peso não se correlacionou tanto com a melhora do perfil lipídico. A ação do orlistat é simplesmente não absorver gordura, né? Então, o paciente tem uma esteatorreia mesmo se ele comer gordura. A perda de peso do grupo controle e do grupo orlistat foi semelhante. A melhora o controle pressórico do grupo controle e do orlistat também foi semelhante,
mas o Orlistat mudou o perfil lipídico de maneira muito significativa desses doentes, então, sem relação com a perda de peso, exatamente, porque o grupo que não usou perdeu peso igual. Fala, Thaísa, você tinha levantado a Entendi. mão. Não, só bati palma mesmo, achei interessante o estudo, né? Porque com Foi uma bem boa interessante. adesão alimentar, o uso do Orlistat realmente deve ter uma baixa eficácia, né? Tem um baixo consumo de gordura. E era interessante foi interessante esse estudo, porque os doentes fizeram uma sala de espera por conta própria. E era muito engraçado, enquanto a gente estava atendendo o doente lá dentro, a gente estava ouvindo eles trocando receita, um dizendo para o outro o que tinha comido, o que não tinha comido, quanto tinha perdido de peso, sabe? Foi um negócio assim, foi uma sala de espera informal entre eles, todos se encontravam, tanto na nutrição como com a gente, né? Então, foi um estudo bem interessante nesse sentido, né? Mas Isso é vai muito lá, bacana. cara. Isso é muito Hã? bacana isso é muito bacana e lembra o Cuidarte, né? Eu acho que Sim, uma das partes mais legais do Cuidarte são os nossos encontros, quando a gente vê a Bia ensinando eles coisas para comer, a gente não tem ideia, a gente acaba sendo muito autocentrado e acha que todo mundo sabe o que é saudável e o que não é. E a gente vê que eles de fato aprendem que eles não têm noção daquilo, né? Isso é isso, isso é uma coisa muito legal que eu observo nessas nossas reuniões. exatamente. Então, seguindo aqui, gente, o próximo caso clínico, esse caso clínico foi meio que uma continuidade da aula, que foi a maneira que eu encontrei da gente discutir a hipercol familiar. Esse caso clínico é mais, o próximo caso clínico é mais o nosso dia a dia. Então, eu vou ler o caso clínico aqui. Eu queria que alguém que não o João, mas se ninguém quiser vai ser o João mesmo, comentasse o caso clínico. Então, é um paciente de 45 anos, sem comorbidades prévias conhecidas, que procura atendimento ambulatorial para realizar um check-up. Odeio essa palavra, mas ela é bem, bem frequente. O pessoal procura muito para isso. Ele nega qualquer sintoma cardiovascular ou sintomas de outra natureza. Traz com ele uma medida de pressão arterial que ele fez para um exame laboral, com os valores de 152 por 98 no membro superior direito e 148 por 82 no membro superior esquerdo. Refere um tabagismo de 30 maços anos a 25 anos e não pratica atividade física, sedentário. Não tem nenhuma alteração relevante ao exame físico, apresenta SAPA de 154 por 98 no membro superior direito e IMC de 29,5. Queria que alguém comentasse aí o caso clínico, depois a gente fala sobre os exames laboratoriais. Algum dos alunos se candidata? Deixa eu ver quem está aí. Carlos Jardim pode falar? Carlos ou Vitória, dupla, pode falar? Então aí, Eu posso falar, eu posso falar. fala aí então. O que te chama a atenção? Uma paciente de 45 anos, sem comorbidades prévias, atendimento para realizar check-up, nega sintomatologia cardiovascular, pressão arterial em teste laboral 152 por 98 e 148 por 82. Metabolismo 30 maços ano, há 25 anos, sedentário, exame físico sem alterações e PA 154 por 98 e MC 29,5. É um paciente jovem, né, relativamente jovem, que está com uma pressão um pouco alterada, a sistólica ali tá mais aumentada, tanto na laboral quanto na de consultório. Na de consultório, as duas estão aumentadas. Tá alto também. Tá, eu não sei se é obesidade grau 2 ou o grau 1. E tem uma carga tabágica bem alta também. Eu trouxe esses valores da entrevista do teste, né, para o trabalho, de propósito, para a gente conseguir fazer o diagnóstico de hipertensão arterial conforme a diretriz nossa rotina determina. Então a gente já poderia ter o diagnóstico de hipertensão. Exatamente. Eu esqueci de falar, mas esse teste, esse exame de trabalho, foi feito há mais de 14 dias. E foi com a técnica adequada, tudo certinho. Uhum.
Então, por essas medidas, ele já poderia ser considerado hipertenso. Exatamente. Então, é um paciente que a gente está diagnosticando a hipertensão arterial hoje. E o que que a gente, o que a nossa rotina, a diretriz brasileira de hipertensão arterial determina quando a gente faz um diagnóstico de hipertensão arterial? O que que é mandatório? Mudança de estilo de vida, né? Ele poderia começar atividade física, poderia melhorar a alimentação, que não fala nada, mas provavelmente tem o que melhorar. Ele tem o IMC elevado, então se ele diminuísse esse IMC, provavelmente também ia ajudar na pressão. Então a gente ia ter que orientar nessas medidas não farmacológicas. E já poderia começar também, não sei, a terapia com um IECA ou BRA e um diurético, então um bloqueador de canal de cálcio. Mas é que você foi direto para o tratamento, tanto com medida não farmacológica quanto com medida farmacológica, mas antes disso, o que a gente sempre tem que fazer é calcular o risco Estratificação de risco. Estratificação de o risco. risco cardiovascular do paciente. Então, qual é a ideia aqui desse caso? A gente diagnosticou hipertensão arterial, ele é um paciente hipertenso, jovem hipertenso, e a gente tem que calcular o risco cardiovascular dele. E aí, essa é uma oportunidade de eu mostrar a ferramenta, mostrar Calculadora lá do. calculadora, que é a calculadora orientada. Tá aparecendo para vocês o print da internet, da página da Assim, internet? Assim, A gente, só colocar no Google, calculadora de risco cardiovascular da SBC, é o que está orientado pela diretriz brasileira de prevenção cardiovascular, e se eu não me engano, também está orientado pela diretriz brasileira de hipertensão arterial. Então é só pôr no Google calculadora de risco cardiovascular e iniciar. Essa primeira pergunta, por que ela é a primeira? Porque se a gente responder sim, ela já vai levar o paciente para o muito alto risco, que é o paciente que tem doença aterosclerótica significativa. Então a gente já vai acabar aqui. A gente nem precisaria entrar no site, na verdade. Porque paciente que tem evento ou que tem doença aterosclerótica significativa, maior que 50%, ele já é de muito alto risco. Então, a gente já vai determinar as metas de tratamento para o paciente de muito alto risco. Mas esse não tem nenhum evento. Então, não. Ele também não tem diabetes. Eu acabei não comentando, vou voltar aqui, mas ele tem uma. Tá dando para ver? Voltou para o caso clínico? Tá sim, voltou. Voltou. A glicada Ele- 6,2 seria pré-diabetes. Né? E uma glicemia de jejum de 110, que também é parâmetro para pré-DM, ou para resistência insulínica, e uma glicada de 6,2, que também é parâmetro para pré-DM. Então, diabetes, provavelmente dito tipo 1 ou tipo 2, ele não tem. Então, não. E aqui a gente vai procurar se ele tem algum dos parâmetros para aterosclerose subclínica, que é o índice de tornozelo braquial, alteração de carótidas com alteração, aneurisma aorta abdominal, ou um LDL muito alto, ou uma taxa de filtração glomerular menor que 60. Eu acabei não colocando o cálculo aqui, ele tem uma creatina de 0,9. A gente sempre tem que calcular, mas na prática a gente também acaba sabendo que esses valores, como muito abaixo de um paciente muito jovem, provavelmente vão dar clínicos muito altos, acima de 90. Então ele não tem doença renal crônica também não. Uhum. Voltando aqui. Tem o já valor tem da taxa de uma filtração aí? albumínúria já, né? Ele tem uma microalbuminúria. Mas não entra aí no Não. score de risco. Aqui só entra a TGF, Essa de clearance mesmo. filtração, né? Isso. O que você perguntou, Carlos? Se tinha a TGF aí calculada. Não coloquei calculado. Mas assim, esse 0,9 com essa idade vai dar um clearance bem alto. Poderia ter colocado, não mínimo. E também não tem LDL maior que 190, então a gente vai colocar não. E a gente responde isso aqui. Sexo masculino, idade 45. A gente vê que 45 já entra numa nova faixa, então tende a subir um pouco mais o risco cardiovascular. Pressão arterial sistólica, a dele está entre 150 e 159. Não tem tratamento, então a gente marca não. E ele fuma, então sim. Não toma estatina. Tem um colesterol total de 162, se eu não me engano. E um HDL bem baixo, menor que 35. Vou confirmar se é isso. Então, um HDL de 35 e um LDL de 142. Até botei um pouco mais alto, deixa eu consertar. E a gente aperta aqui em prosseguir e vai dar o risco cardiovascular do paciente.
Então, ele tem um risco intermediário. Achei até baixo. Esperava que fosse pior. Deixa eu ver se eu marquei alguma É coisa errada. baixo, né? Aham. Uhum. Uhum. Acho que a Com esse... idade implicou bastante aí, talvez, né? Era Uma isso que coisa eu ia que eu ia falar. te, uma coisa que eu ia te sugerir, Carlos, só para a fim de impacto da aula mesmo, se você puder depois calcular aí sem o tabagismo, para as pessoas terem ideia do impacto que isso causa em risco cardiovascular. Ah, legal. Bota o não aí, Carlos, no Vou fundo. botar para fazer o sim só para ver se eu coloquei certo. Deu intermediário. Agora eu vou É. fazer com não, calma aí. Vou dar intermediário também. É. O negócio é quando você está calculando esse score de risco, é para você calcular o risco de um grande evento nos próximos 10 anos. Então, a idade muda muito a história, né? Quer Muda, né? dizer, Uhum. aos 45 anos, provavelmente nos próximos 10 anos, mesmo se a gente não fizer nada, ele não vai ter um grande evento. Né? Se ele tiver 55, já ia mudar radicalmente, né? Uhum. Então, ele é um paciente de risco intermediário. Então, a gente vai definir nossas metas de tratamento da hipertensão e da dislipidemia de acordo com isso. Então, para ele, a meta de colesterol LDL é menor que 100. A gente vai iniciar a estatina perseguindo esse valor, ou de não HDL menor que 130. Mas para ele, a gente vai levar em conta menor, o LDL, já que ele não tem hipertrigliceridemia maior que 500. E ele é um hipertenso estágio 2, estágio 1, com baixo ou moderado risco cardiovascular. Então, a meta pressórica para ele vai ser menor que 140 por 90. E aí, só lembrando aqui que o paciente que é de risco moderado a alto, o estágio 1, né, com risco moderado a alto, a gente já tem a indicação de começar com a combinação de 2 fármacos, como o Carlos falou. Então, a gente vai começar com IECA ou BRA, associado a um bloqueador de canal de cálcio ou diurético, ou tiazídico, né? Diurético tiazídico. Eu sei que não é o tema da aula, mas eu acho muito nosso dia a dia. Então, vale a pena a gente pensar no paciente como um todo e falar um pouco sobre hipertensão também. Então, desse caso, era isso, um paciente de risco intermediário, que a gente define uma meta de colesterol LDL em torno de 100. Alguém tem alguma consideração, alguma dúvida sobre esse caso? Eu fiquei com uma dúvida, eu queria entender um pouco melhor essa microalbumínúria dele. Por que que eu entendo que ele tem uma taxa de filtração glomerular boa, ele está com uma creatina de 0,9, se for lá calcular na CKDEP, mas Eu é, calculei, deu 107, a 107, taxa de filtração. essa albuminúria de 35, isso, isso deveria ser levado em consideração em que momento na condução do caso, na escolha do antihipertensivo, escolher um IECA, um BRA? Já tenderia a escolher IECA ou BRA, mas sim, se a gente vê um paciente com albuminúria, a gente tem que teoricamente, bloqueador de canal de cálcio tiazídico e inibidor do sistema renina de aldosterona são equivalentes. A gente poderia começar com qualquer um deles em monoterapia, né? Mas se eu vejo um Uhum, paciente com albuminúria, a gente tende a preferir uma droga nefroprotetora, que é o caso de Equibra. Então, poderia entendi. ir para esse lado. E E também, nesse... João, a Ah, gente não tem uma correlação estrita entre creatina plasmática, clearance, né, taxa de filtração glomerular e albuminúria. Porque ele é um pré-diabético, então ele pode ter lesão renal, uma tá. nefropatia diabética like, né? Uhum. Mas História, poderia ter né? um Se ele já cálcio, tem albuminúria, a gente já está falando de um doente com disfunção endotelial. Né? exatamente. A lesão glomerular ela corresponde à disfunção endotelial. E se a gente for botar naquela tabelinha de estratificação de risco de hipertenso, aí ele já caiu para risco alto porque ele já tem uma lesão subclínica, né? Verdade. É porque aquela Entendi. calculadora ela não contempla a albuminúria. Ela contempla só o clearance. Mas isso também não é tão infrequente assim. Ele tem uma albuminúria que não é tão alta e pelo menos eu desconheço que tem essa correlação estrita.
que necessariamente vai andar um ao lado do outro. A albuminúria com aumento de scores, entendeu? Aumento de scores e piora de filtração. E a outra coisa, quer dizer, o paciente com albuminúria, mesmo o score de risco tendo dado intermediário, ele com A gente vai olhar ele de albuminúria, outra forma, né? exatamente, você olha ele de outro jeito, ele já é um doente que, pela hipertensão, ele já cai para risco alto, já sobe para risco alto, e já é um doente que a meta terapêutica, principalmente paciente jovem desse, é abaixo de 130/80, porque ele já tem albuminúria. Né? Tá. Então, o CADIGO deixa isso bem claro, né? Quer dizer, o paciente que tem só albuminúria, principalmente o paciente jovem, o ideal é você conseguir baixar a pressão dele abaixo de 130/80. Tá. E Acabou. vocês... Fala. Pode falar. Tá, desculpa. Você esperaria a redução dessa albuminúria com a com a instituição dos fármacos para uma próxima reavaliação ou não? E a cobrar, diminui. Mas assim, não tem um tempo para definir. A gente não vai esperar isso na próxima consulta daqui a 4, 6 meses, entendeu? Mas a ideia é que Entendi. diminua. Mas Entendi. cobrar, regride, cara. Fica abaixo de 30, com certeza, né? Em algum momento vai reduzir. Em algum momento vai reduzir. Claro, se todo o resto também ajudar, né? Sim, Por exemplo, O Iacobrar não vai fazer o milagre sozinho. Você tem que controlar a pressão, você tem que controlar essa glicemia, tem que sim, sim. controlar a dislipidemia, né? Mas o Iacobrar está super indicado e, a princípio, é quem vai atuar mais no fator albuminúria, né? Entendi. E você acha que... trazer, Fala, Carlos. vou falar isso, Ah, não, eu ia... bom a gente trazer também esse caso clínico, porque acaba mostrando algumas limitações da calculadora. Porque esse paciente é um paciente que preocupa com essa idade, esse peso, com essa glicada, mas assim, o paciente não é número. Para aquela calculadora, a gente só leva em conta o diagnóstico de diabetes. Mas assim, preocupa essa albuminúria com essa glicada de 6,2, entendeu? É um Sim, paciente que a gente tem que ser bem cuidadoso, estimular bastante prática de exercício físico, que é importante que ele perca peso, porque se a gente só usar o Iacobrar e ele continuar muito desglicêmico, ele vai continuar tendo agressão renal também. Então, talvez a gente não consiga reduzir tanto essa albuminúria, entendeu? entendi. Carlos, só a fins de comparação, eu fiz o cálculo rapidamente aqui no score americano, da American College. O risco dele deu de 21,8%. O risco global, tirando o tabagismo, no score americano ele ia para 8%. É enorme, né? Porra, que Gigantesco. diferença absurda, hein? Mais do que dobra. Mais do que dobra. E maior que 20, ele seria considerado de alto risco. Exatamente. E uma coisa, eu não entendi. Esse paciente ele ia ganhar estatina com esse LDL? Ele ia ganhar estatina com esse LDL. Ele não é de risco intermediário. O paciente de risco intermediário Sim. vai ter como alvo um LDL menor que 100. E aí, ele ganhando estatina, essa glicada dele poderia, tipo, corre o risco de subir e passar de 6,5 ou não tem nada a ver? Não pela estatina. Ah, A gente espera, inclusive, até que não, porque além de começar a estatina, além de começar a antihipertensiva, a gente vai estimular uma melhora da alimentação dele, vai estimular a prática de atividade física, a gente vai ter expectativas de que ele perca peso, ele perdendo peso, possivelmente, muito provavelmente, vai ter um impacto importante na glicada, nos níveis glicêmicos dele. entendi. Certo? Aham. E acho que vale, só que tem muitos alunos aqui, Carlos, que provavelmente o antihipertensivo de escolha nesse paciente seria Iacobrar, né? Porque ele Com já certeza. tem albuminúria. Exato. A gente comentou isso aqui há pouco. E esse paciente não é um paciente muito legal para monoterapia. Eu acho que é um paciente para Iacobrar associado com mais alguma coisa. Talvez não tiazídico pelas alterações metabólicas que pode causar. Talvez um Iacobrar, de preferência IECA, né? Com bloqueador de canal de cálcio caísse melhor para ele. Seria a minha opção também. Na verdade, a monoterapia fica para aquele doente pré-hipertenso de alto risco ou estágio 1 de baixo risco, né? Exatamente. E Isso. ele não é estágio 1 de baixo risco, né? Ele é risco moderado e, na verdade, por essa classificação, ele é risco alto, né? Por causa da albuminúria. Então, é doente para fazer terapia combinada, sem dúvida alguma, e eu concordo com o Carlos. É IECA com bloqueador de canal de cálcio
para começar a história, né? Vamos pro próximo. O João Gabriel fez um comentário aqui, né? Que é impressionante o caráter assintomático dessa condição. Mesmo sem sentir nada, ele sairá da consulta com pelo menos 3 drogas. É isso mesmo. Com 2 drogas antipertensivas e mais a estatina, né? Se a gente quisesse E começar aí, uma só vou. metformina para ele, a gente não estava completamente errado também, não. Também Porque a não. gente pode começar metformina em paciente de alto risco cardiovascular com pré-DM. E esse paciente é de alto risco cardiovascular. O negócio é que um doente desse, pela idade, a gente fica muito animado dele conseguir fazer a intervenção não farmacológica, né? A gente Então, daria talvez essa chance deixar ele primeiro. sem o metformin durante um tempo, né? Pode ser bem interessante. Ainda mais que metformina das medicações, dessas 4 medicações que a gente começaria, né? Contando com a metformina, é o que mais tem potencial de ter para-efeito, né? Exatamente, ainda tem isso. E aí ele desistiu de tudo, E ele não desiste de custa tudo. nada por causa da metformina. Associar tudo e associar tudo e parar com tudo. Uma coisa que seria muito interessante para esse paciente é um FibroScan, né? Para ver se o fígado dele. A chance de ele ter esteatose hepática é Ele enorme, já né? tem esteatose hepática, e aí ele teria mais indicação do metformina, né? Mas nesse Exatamente. momento aí eu estou com o João, né? Um camarada totalmente assintomático, você já sai com 3 drogas, ou pensar em sair com 4, é meio enlouquecedor, né? Vai falar, porra, esse médico tá maluco, cara. Acho que para esse paciente menos é mais em relação à medicação. Exatamente. E a Thaís está chamando a atenção aqui sobre a importância desse paciente ter uma avaliação periodontal. Com certeza Né? sairia do meu Exatamente. consultório encaminhado. É o quê? Com certeza sairia do meu consultório encaminhado. Com certeza mesmo. Vamos lá, Carlos. Então, para finalizar, tem um último caso clínico, que é um paciente do sexo masculino, branco, 68 anos, com uma história prévia de AM sem supra, fez uma revasc em coronária direita. Tem diabetes há 8 anos, hipertensão há 10 anos, e atualmente está assintomático. Ele retorna para uma consulta de revisão, porque ele já veio 3 meses e foi avaliado inicialmente por nós. E nessa consulta anterior, que foi cerca de 3 meses, a gente fez um ajuste do esquema medicamentoso dele. Um bom ajuste, na verdade. Ele até então usava metformina, um inibidor de DPP-4 e ECA e simvastatina de 10. A gente ajustou a metformina dele, mantivemos a metformina dele, iniciamos um inibidor do SGLT2, mantivemos o IECA, começamos o AS, começamos um beta-bloqueador e trocamos a Simva de 10 para uma Torva de 80. E na consulta atual, ele está normotenso, uma PA de 126 por 78, com uma frequência cardíaca razoavelmente controlada, ainda apresenta TMC alto e o restante do exame físico sem alterações. E aí tem os exames da consulta anterior e os exames para essa consulta, mostrando a diferença que essas intervenções que nós fizemos tiveram. Esse paciente ele é um paciente um pouco complicado, apesar de a gente ter reiteradas vezes conversado com ele sobre a importância da atividade física, ele não anima muito, acaba associando com o infarto que ele teve, e já começou em alguns momentos, mas sempre para essa caminhada. Então, ele é acidentado. A glicemia de jejum dele caiu de 163 para 115, a glicose de 7,9 para 6,8, o LDL de 152 para 85, o HDL subiu um pouquinho, de 35 para 42, e os triglicerídeos caíram de 354 para 132. Alguém vai comentar? Por favor? Ele respondeu super bem, né, com esse ajuste medicamentoso. Exatamente. Mas o que te chama a atenção assim, em relação ao início do quadro? A diferença desse caso em relação aos outros? Do início já é um paciente mais idoso, com história de evento. Ele já tem Esse paciente tem evento, que é diferente dos outros, né, que não tinham evento. Então, aqui a gente vai discutir prevenção secundária, não mais prevenção primária. Pode falar, Carlos.
E ele já é hipertenso e diabético há mais tempo também. A gente tem bastante tempo de hipertensão, diabetes, ou seja, o que isso traduz para a gente? Tem bastante tempo de lesão endotelial. Uhum. É uma coisa que eu lembrei agora, só para falar até sobre o que o Carlos falou, é que, na verdade, não é que esse paciente tem mais tempo, a gente não sabe quanto tempo os outros pacientes têm de evolução clínica. Então, a gente poderia até complementar na avaliação dos outros lá, pedir um fundo de olho, né? A Thaísa gosta de um fundo de olho. Tem que fazer fundo de olho com a gente lá, Thaís. Não, mas é uma ótima pedida mesmo, né? Sem dúvida Exatamente. alguma. Você vê aquele doente já com albuminúria, né? Provavelmente ele tem uma retinopatia hipertensiva, É, só para lembrar disso mesmo, né? Que quando a gente está fazendo o diagnóstico, a gente está enxergando uma doença que vem aí já há um tempo. É, você vê que já tem lesão, né? Já tem albuminúria. É, Na um paciente verdade, jovem, né? Já deve ter bastante tempo de hipertensão. Fala, Thaísa, desculpa. não era isso mesmo, Beth. Na verdade, a gente já sabe que ele tem lesão de órgão-alvo, né? O fundo de olho mostraria o que a gente já está vendo, né? Talvez a gente só entendesse melhor o componente de hipertensão e de diabetes, o que predomina ali, né? Nessa albuminúria. E também tem um valor prognóstico também, né? Algo interessante a gente acompanhar evolutivamente. Fala, João. Não, eu acho legal também a gente pensar. Eu achei muito, muito, muito legal o que o Carlos falou no último slide, né? Que o paciente não é um número e a gente não tem que reduzi-lo a isso. E raciocinar em cima do caso clínico à luz da realidade do paciente. É um paciente, é um idoso jovem, né? Tem esse histórico, e daí a gente tem que levar em consideração essa questão da idade dele para pensar nas metas pressóricas, nas metas referentes à glicemia, avaliar se é um idoso frágil, se não é frágil. É, quer falar mais uma coisa, Carlos? Acho que não. Então, vou comentar um pouco assim, mais para ilustração, né, para os alunos em relação às alterações medicamentosas que foram feitas. A gente manteve a metformina, porque por mais que a gente comece insulina, ou que a gente usa drogas muito modernosas do diabetes, como o inibidor, que não é tão modernoso assim, mas é o que a gente tem de mais recente, inibidor do SGLT2, a gente ainda assim mantém a metformina. A metformina é o standard para tratamento de diabetes. Então, a gente dificilmente suspende se o paciente não tiver nenhuma contraindicação ou efeito adverso grave. Então, a conduta aí foi correta em relação a manter a metformina. A gente iniciou um inibidor de SGLT2 que foi a droga que teve esse impacto tão importante aí na glicemia, caiu quase 1% de glicada, mais que 1%, na verdade, né? 1,1%. E também uma droga muito interessante é um paciente que tem essa história de doença cardiovascular, de infarto prévio, pode ser que não está mencionado aqui, mas a gente não sabe como é a função cardíaca dele, provavelmente ele não é assintomático, ele não tem C. Mas existe benefício de inibidor da SGLT2 para esse perfil de paciente. Então, a gente agiu super corretamente em manter o IECA, porque um paciente hipertenso diabético, isso é mandatório, o paciente que já teve infarto também, então ele tem 3 indicações aí para o IECA. Começamos um AS para profilaxia secundária, onde o AS tem indicação, então era um erro esse paciente vir sem AS. Começamos um beta-bloqueador, que é um pouco discutível em relação a manter o beta-bloqueador continuamente. Como antihipertensivo, a gente sabe que ele não é a primeira escolha, na verdade, ele é a quinta escolha, e é um pouco discutível manter o beta-bloqueador continuamente. Era algo que era vigente até pouco tempo atrás, a gente manter o paciente beta-bloqueado, manter o paciente que teve AM beta-bloqueado continuamente, mas hoje em dia isso vem se perdendo. Se existe esse benefício se o paciente não tiver insuficiência cardíaca associada, e corretamente trocamos a simvastatina para a atorvastatina, já que a gente está tratando de um paciente de muito alto risco cardiovascular, cuja meta de LDL não estava atendida. Era uma meta de LDL que era de 50 para ele e era 152. Então, não tinha sentido esse paciente usar uma estatina de baixa potência. Então, corretamente, houve essa alteração de Simva para a Torva. O que eu acho um pouco discutível é que eu acho que a pessoa talvez pesou a mão demais. Eu não colocaria a Torva de 80 logo de cara. Talvez colocasse a Torva de 40. A gente sabe que doses muito altas, apesar de ser uma dose recomendada em diretriz, recomendada em bula, aumenta a chance de efeito adverso, de miopatia.
e não tem um efeito tão importante em cima em relação a alcançar a meta de lipídios. Então, talvez eu não tivesse colocado de cara a torva de 80. Fato é que, com essa intervenção, a gente chegou a gente quase atingiu a meta de reduzir o LDL dele em 50%. Era 152, baixou para 85, está próximo de 50%, que é a meta inicial em relação à redução de colesterol LDL. Então, quando o paciente de muito alto risco, a gente quer diminuir em mais de 50%. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu ia comentar essa dose aí da estatina, né? Que a gente pulou de simvastatina de 10 para a torva de 80. Né? Ah, legal, chegamos ali, mas eu acho que pensaria mais em fazer uma torva de 40, até com ezetimibe junto, do que pular direto para essa torva de 80. É. Né? A chance de ter efeito colateral e o paciente também largar era enorme. Né? Tem o que a gente chama de regra dos 6, que quando a gente dobra a dose da estatina, por exemplo, de 40 para 80, a gente só vai ter uma redução de 6% no LDL, às custas desse risco de par-efeito. Então, não sei também se eu tomaria esse caminho, não. Eu acho que eu teria começado com uma torva de 40 e Se não resolvesse, junto a ezetimibe, né? E a ideia desse caso clínico também, a gente discutiu o seguinte: a gente diminuiu em próximo de 50%, mas a gente não alcançou a meta de colesterol LDL para esse paciente. Ele está razoavelmente bem controlado dos outros fatores de risco. A pressão dele é bem controlada, a diabetes está controlada por esse perfil de paciente. A gente quer esse paciente mais rígido, que é mais dependente, a gente procura uma meta ali em torno de 7% mesmo, e a gente alcançou isso sem usar insulina, que é bom, mas o colesterol LDL ainda em 85 incomoda um pouco, então a gente tem que pensar numa outra estratégia, em adicionar alguma estratégia para isso. E aí a estratégia para isso seria a gente associar a ezetimiba, poderia ficar com a torva mais ezetimiba, e a gente reavaliar para ver se a gente chega à meta de LDL de 50. Então é basicamente isso. Eu vou só ver, tem uma pergunta aqui do João no chat. Ele pergunta o seguinte: quais seriam os principais efeitos colaterais? Os principais efeitos colaterais, assim, que a gente mais comenta é miopatia, o paciente fazer lesão muscular, que não é algo tão frequente assim como a gente achava antigamente que era. Não existe uma indicação de dosar de rotina enzimas musculares, mas é algo que pode acontecer, que a gente tem que estar no nosso radar. Se o paciente voltar queixando, né, de dor muscular, de fadiga, pensar que pode ser um efeito colateral da estatina. Outro efeito colateral possível é um efeito hepatotóxico. Então, também não é recomendado de rotina a gente acompanhar transaminases, mas pensar nisso também. Pensar que é um efeito colateral possível. Quer complementar alguma coisa em relação a isso, Beth, dos efeitos colaterais? Beth ou Thaís? Na verdade, uma coisa que você estava falando isso, né? A miopatia não é muito comum, né? Mas a mialgia é mais comum, né? Às vezes, principalmente o paciente mais idoso, reclama. Ele nem chega a falar de mialgia, mas assim, estou com minha perna fica meio pesada, fica meio. E às vezes você reduz um pouco a dose da torva e associa ezetimibe e isso resolve, né? Mesmo que você não dobrou CPK, enfim, mas prestar atenção, porque é um doente que a gente está querendo que ele faça exercício, né? Ele não está fazendo, mas a gente está doido para ele fazer. Se tu arruma uma coisa para ele dizer, minha perna está muito pesada, aí já não era ruim para eu andar, agora piorou, ainda você diminui mais ainda a chance dele iniciar a atividade física. Né? Sobre isso, lá, o primeiro caso do paciente com hipercol familiar, que era médico, ele tinha isso em mente. Ele falava, inclusive, que a justificativa para ele usar a meia mais ou menos é porque ele achava que poderia diminuir a performance dele. Isso está relacionado a esse entendimento de que pode causar miopatia, dor muscular.
piorar a performance de exercício, entendeu? Então, eu trouxe aquela informação, no caso, para essa ideia também. Não, outra Aí, coisa ótimo. só que eu ia comentar a níveis práticos é que às vezes a atorvastatina faz mais interação medicamentosa, né? E que aumenta o risco de miotoxicidade, com algum bloqueador de canal de cálcio e tal. Então, às vezes, a troca para Rosuva. Tem algumas medicações que podem fazer interação medicamentosa, inibidor da protease, então tem que ficar ligado em paciente que faz paciente HIV que É faz uso de antirretroviral, isso aí. e aí a gente Também. prefere a pravastatina e a pitavastatina para esses, porque tem uma interação menor, interage menos com os inibidores de antiprotease. Também pode ter interação com macrolídeos. Então, se o paciente vai fazer um curso antibiótico com macrolídeo, ter isso em mente. Interage também com antifúngicos, se eu não me engano, e com bloqueador de canal de cálcio, como a Thaisa falou. E sobre a idade e fragilidade do paciente, a maioria dos estudos é para paciente até 75 anos. Após 75 anos, a gente não tem muita informação e a gente vai acabar levando para o lado mais da fragilidade mesmo. Se é um paciente de 75 anos que é ativo, bate um bolão, faz tudo sozinho, independente, eu acho que a gente pode ser um pouco mais cuidadoso em relação à dislipidemia. Mas se é um paciente mais frágil, acho que talvez não valha a pena ficar perseguindo muito meta de LDL. Tá ótimo, obrigado. Respondeu, João? Sim, sim, obrigado. Gente, o que tinha para trazer era isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Vou botar aqui a tela bonita do HU. Linda mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa? Ah, eu queria acrescentar só que eu amei a dinâmica da aula. Achei que foi muito, muito, muito proveitosa e muito boa. Bom, João, eu Também agradeço a sua achei, João. participação. Estou contigo. Carlos e João, obrigado por terem participado. Foi ótimo. Só foi possível porque vocês participaram.